Podemos sentar. Estamos um pouco mais da metade desse tempo comum, da qual nós celebramos todos os domingos. E, como nós sabemos, o tempo comum nos prepara para chegarmos ao reino de Deus. Jesus, no Evangelho, nos ensina como esperar o reino de Deus, o reino dos céus. Todo esse tempo é formado por um caminho a ser percorrido. E durante essa caminhada deve ser percebido os sinais da graça de Deus. No domingo passado nós vimos que para ser feliz não precisamos acumular coisas, não precisamos ter coisas, e sim ser alguém, ser uma pessoa justa, carinhosa. E hoje esse reino, nessa caminhada, nos diz: é preciso estar preparado, vigilantes, atentos, porque nós não sabemos o que vamos encontrar nessa caminhada. Não sabemos como será a nossa condição quando estivermos percorrendo esse caminho. Na primeira leitura de hoje, o autor do livro da sabedoria nos relata dois episódios: o dos fariseus, dos egípcios, da mão dos faraós, que não acreditou na promessa divina, na promessa de Deus. Por isso, guardava dentro do seu coração a raiva, o rancor, porque existia um outro povo, o povo dos escravos, dos hebreus, dos israelitas, que acreditavam no único Senhor. O povo de Israel foi abençoado e agraciado, conseguiram atingir a promessa de Deus, foram agraciados e libertados, não precisariam mais viver na escravidão. Ao contrário, os egípcios morreram, foram oprimidos, porque eles escolheram esse caminho, escolheram o caminho da opressão, da injustiça, da morte. Os israelitas queriam a vida, a libertação. Então, a eles que escolheram esse caminho, Deus deu a graça e cumpriu a sua promessa. Os egípcios, ao contrário, ficaram ainda mais distantes de Deus, mas cultuando outros deuses e não o único Senhor. O que isso quer dizer hoje então para nós? Que os israelitas estavam atentos às promessas de Deus, os egípcios não. Eles não estavam nem aí para o que Deus promovia no meio deles. Então o Evangelho nos ensina hoje: é preciso estar preparado. Pequeno rebanho. Até parece estar desfavorecendo as pessoas, mas Jesus diz pequeno rebanho porque o reino é muito grande. É só uma porção de pessoas. O reino é estendido e dado a todas as pessoas. Mas Jesus está falando para uma parcela, a parcela dos discípulos, aqueles que o seguiam pelos seus ensinamentos. Então Jesus orienta: primeira coisa, não tenhais medo. Não tenhais medo das promessas de Deus, daquilo que Deus pode fazer por você. Basta não ter medo. Nós somos medrosos a maioria do tempo. Em várias circunstâncias, nós nos encontramos inseguros, com medo, mas Deus nos confia a graça dele. Portanto, é preciso não ter medo para seguir o reino dos céus. E seguindo esse reino, é preciso estar atento, porque muitas coisas vão acontecer. Pode vir um ladrão querer corromper e
e roubar as coisas no meio do caminho. Se nós nos apegarmos às coisas materiais, a traça pode correr. Se nós ficarmos presos às preocupações dessa vida, talvez não conseguimos caminhar. É preciso estar atento e vigiado. Jesus confia então a nós a administração das nossas coisas, da nossa vida, das pessoas que convivem conosco. E nós, nesse momento, estamos preparados para administrar a nossa vida? Estamos atentos para ser conduzidos por Deus nesse caminho? Jesus colocou uma parábola: o administrador que deve organizar, então, foi viajar e vai voltar. Deixa os empregados para cuidar da casa. Estes empregados, se souberem fazer as coisas corretamente, conforme a vontade de Deus, esses serão bem recompensados. Ao contrário, será castigado. Não merece a honra que dá o empregado, o patrão ao empregado, porque esse não foi fiel, não foi prudente. É preciso nesse caminho permanecer fiel. Quantas vezes nós estamos caminhando, vivendo a nossa vida, e por causa de algumas preocupações nós somos infiéis na oração, na vida comunitária, em casa, com a família, não se reza. Somos infiéis quando nós não temos vantagens, quando não é bom para nós, aí vale a pena ser infiel, porque não traz vantagem nenhuma. Agora, se eu sou fiel, mesmo com obstáculos, mesmo com as preocupações, eu continuo a caminhada. E além de ser fiel, eu preciso ser prudente. O servo prudente, quem tem a prudência de saber discernir as coisas que nos cercam, saber ser orientado pelas coisas boas, separar o que presta e o que não presta. A prudência nos leva a não errar. Quem é prudente não erra, porque não se deixa levar pelas coisas erradas. Quem é prudente caminha, faz o caminho do reino seguro, com coragem, com fidelidade. Portanto, Jesus nos fala: é preciso estar atentos e esperá-lo. Esperá-lo em tudo. Digo em tudo mesmo. Esperar Jesus é dar a Ele, dar a nós a oportunidade de viver o reino dos céus aqui na terra. É servir aos irmãos. O próprio Jesus, que é o patrão, se coloca a serviço dos seus empregados no Evangelho de hoje. Ele vai chegar, vai cingir-se, quem cinge-se o rins, se coloca a serviço, amarra a túnica e se coloca discípulo para servir o outro. A cultura daquela época. Quem estava cingido seria aquele que se coloca a serviço. Então o patrão vai chegar na festa de casamento, vai cingir-se e vai servir. Vai sentar à mesa para servir a todos. Portanto, se nós esperamos o Senhor, é porque Ele
Deus quer que todos participemos desse reino. Todos estejamos atentos para esse serviço. O serviço é dado na comunidade, por exemplo. Hoje nós celebramos o primeiro domingo do mês de agosto, o Ministério Sacerdotal. Os ministros da igreja, os padres, são ordenados não para ter vantagens sobre o povo, para estar numa posição mais alta do que a sociedade. São ordenados para servir à comunidade e aos mais necessitados, porque a eles é confiado muitas coisas. Aos padres é confiado muitas coisas, e ele será cobrado, porque ele conhece a vontade de Deus. Até Jesus hoje no Evangelho coloca isso, né? Aqueles que conhecem a vontade de Deus, do patrão, e se não cumprir a vontade do patrão, será castigado, será cortado ao meio. Muito forte, né? Essa palavra. Cortado ao meio, para dizer, vai ser castigado, vai ser separado daqueles que não querem servir o reino dos céus. Aquele que se coloca a serviço e conhece a vontade de Deus tem a oportunidade de fazer o bem a todas as pessoas. Aquele que conhece e faz a vontade de Deus será cobrado muito mais. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, conhecemos a vontade dele, então a nós será exigido muito mais coisas nesse caminho. Aos que não conhecem ainda, ou conhecem pouca coisa, se eles não se comprometerem com o reino, também serão castigados. Mas se eles conhecerem um pouco e começam a ser colaborador do reino, ele poderá ser salvo. Não será tanto castigado. Portanto, o sacerdote, que é o ministro da igreja, que se compromete com o povo e é exigido dele toda a atenção para o povo, ele deverá exercer esse ministério com prudência e fidelidade. Os padres devem viver com fidelidade e prudência. Eu serei ordenado daqui a um mês. Serei padre. E eu, conhecedor da palavra de Deus, terei que ter isso em mente. Ser fiel e prudente. Cumprir a vontade de Deus. Ai de mim se eu não faço. Ai de mim se não evangelizo como devo evangelizar. Mas, como nós sabemos, a vida hoje de um padre também não é nada fácil. Na comunidade é preciso que o povo de Deus ajude o padre a caminhar. Que conduza o padre também nas coisas que devem chamar a atenção. Às vezes o padre não sabe o que acontece na sua comunidade. E o povo não abre a boca, não fala, não ajuda o padre. Uma porque às vezes não reza pelo padre, e outra porque não está atento, não vigia, não está preparado. Então o povo nesse ministério é convidado a estar preparado junto com o padre. O padre está preparado, mas se o povo não está junto com ele, as coisas desandam. Queremos nós, nesta manhã de domingo, para concluir, a leitura do Evangelho, a segunda leitura do dia de hoje. Dois modelos de fé, Abraão e Sara. Quais eram as condições deles permanecerem fiéis a Deus, a promessa de Deus? Na verdade, nenhuma. Dois idosos.
sem filhos, sem destino. Mas acreditaram na promessa de Deus e assim o fizeram. Confiaram, esperaram em Deus, porque estavam preparados, estavam atentos àquilo que Deus falava ao seu coração. Estavam atentos àquilo que Deus falava ao coração deles. E aí Deus cumpriu para eles a promessa: na velhice Sara tem um filho, a descendência da terra. E hoje, o caso de Abraão e Sara, nós somos o povo eleito de Deus. Para dizermos, não é preciso ser criança, jovem, adulto, todos nós somos convidados e chamados por Deus a sermos modelos de fé na construção desse reino. Todos nós somos modelos de fé. Portanto, demos bons testemunhos para as pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos a Maria, a mãe das vocações, que ela abençoe a cada um de nós, nos prepare os caminhos para aquilo que nós iremos percorrer, mesmo com dificuldade, mesmo com pedras. Entregamos nas mãos de Maria, que ela abra os caminhos para que compremos perseverante a nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.